Tem gente que parece muito forte por fora, mas por dentro se sente menor do que todo mundo. Você já se sentiu assim? E quando eu li essa história, isso revelou uma raiz em mim que eu não queria enxergar. E de repente, isso também esteja acontecendo com você. E você também não queria enxergar. Porque afinal de contas, hoje em dia tudo virou trauma e ninguém quer ser um traumatizado. Ainda mais em um mundo onde tá todo mundo bem. E na verdade, não. Às vezes eu pensava que era só uma insegurança que eu tinha. Até eu começar a perceber que era uma autorrejeição. E vemos poucas pessoas falarem sobre isso dentro da Bíblia. Então hoje eu vou te contar uma história pra gente finalizar esses 3 dias de raízes, raiz do abandono e raiz da rejeição, que vão abrir a sua mente. E você vai começar a entender o porquê desses sentimentos. Ou pelo menos, isso vai te dar um caminho. E você vai ver que você não está sozinho nisso. E não precisa ficar sozinho nisso. Veja só, Deus chamou Gideão de valente, mas ele não conseguia se enxergar assim. Você consegue ver como que às vezes a gente passa despercebido por muitas raízes, porque nós não queremos aceitar que temos aquele sentimento. É igual aquela, né? Ai, fulano tem inveja de mim, todo mundo é invejoso. Você não. Você nunca teve um sentimento de inveja ou nunca olhou pra você e falou, nossa, será que eu também não sou uma pessoa invejosa? Porque afinal de contas hoje nos ensinam a ver as pessoas. Mas você já parou pra pensar que nós devemos abrir os nossos olhos para nós nos enxergarmos? E quem fala isso é o próprio Deus. Que o homem deve examinar a si mesmo, para então comer do pão e beber do cálice. Deus não está falando sobre você examinar e ser perfeito. Não. Antes de você ficar olhando, julgando os demais, busca ver o que está aí dentro dessa pessoinha. O que está acontecendo com você? Vamos falar sobre isso? E se você, assim como aconteceu comigo, também se sentia insuficiente, mesmo tentando fazer tudo, mesmo tentando dar o seu melhor, esse conteúdo vai te ajudar a entender que muitas vezes isso vem lá de trás, lá da nossa infância, da nossa juventude, da nossa não validação. Infelizmente, muitas vezes por parte das pessoas que nós amamos muito, porque são eles que vão forjar a nossa visão sobre quem nós somos. Porque a criança, o adolescente, eles se veem muito na história dos pais. Porque quando somos pequenos, nós não temos umas outras referências assim tão próximas como pai, mãe, irmãos, tios, tias, avós. Então, muitas vezes você se vê com um olhar que viram você e você não consegue se enxergar com a visão do próprio Deus em detrimento a quem você é, porque você ainda está se enxergando com a lente da sua infância, daqueles que disseram que você era aquilo. Lento, enrolado, enrolão, devagar, não consegue fazer nada direito, tudo que põe a mão destrói. E você cresce acreditando nessas verdades a tal ponto que você vê as coisas destruírem e fala, eu sou assim mesmo. As coisas acontecem comigo assim mesmo. E você começa a declarar, a profetizar isso na sua vida. Mas vamos ir para a história de Gideão, vamos falar um pouquinho sobre isso. E além de você se identificar em alguns pontos, você também vai conseguir entender que vai chegar um tempo em que você vai ter que sair dessa bolha e se libertar disso. E hoje essa palavra vai te dar um caminho, eu tenho certeza. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 15. Vamos lá? Ó a leitura do texto. Meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Gente, sim, pode retratar um pouco da humildade, mas você consegue sentir como Gideão se via? Era assim que ele se via, como o menor da casa do pai. Ele mesmo quem falou, ninguém falou isso sobre ele. Então sabe aquelas vezes que você mesmo fala mal de você mesmo para que quando alguém falar você já tá pronto, você já aprendeu a sabotar a sua mente para que você não sofra tanto? Gideão estava fazendo isso sem perceber. E sim, isso não é uma aplicação encabida, está no texto. Isso é verdade.
Por quê? Até porque todos que estavam lá, que eram maiores do que ele, não conseguiam conter os medianitas de levarem aquilo que o povo plantava. Você consegue se enxergar nessa história? Pra gente não ir muito longe, mas olhando para a palavra, você vê como você não é sozinho, como isso não é de hoje, como sempre houve essa raiz, como sempre teve essa dor dentro do ser humano. Ela existe. E não é sobre você e eu apenas. É sobre todo aquele que se coloca neste lugar. Porque aqui ninguém falou para Gideão que ele era o menor. Ele disse assim: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa do meu pai. Foi ele mesmo quem falou sobre ele. Sentiu? Então não é que ele não tivesse fé. Ainda que ele não responda como alguém que tem fé. Não é que ele não acredite em Deus. Ele não acredita nele. Ele não consegue acreditar que Deus poderia usar ele. Você consegue ver? Não é sobre Deus. Ele não está reproduzindo no Senhor isso. Ele está dizendo: eu não posso. Eu não consigo. Eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor está dizendo. E olha, no capítulo 6 e no verso 12 do livro de Juízes, o Senhor vai estar dizendo para Gideão que é com ele através do anjo. Olha o que o anjo vai dizer: o Senhor é contigo, homem valente. Deus está dando um atributo a ele. Você é valente, está atribuindo a Gideão alguém que é valente. Por quê? Porque Deus não estava olhando para Gideão com o olhar que ele se via. Deus estava vendo Gideão com aquilo que ele realmente era. Então Deus não olha para nós como o homem nos vê. Isso é uma realidade, não só no rei Davi. Porque todos poderiam olhar para Gideão como menor e realmente alguém falar isso. Porque se ele reproduz, ele se sentiu porque em algum momento alguém falou sobre aquilo. Ou alguém não disse para ele o quão bom ele era. E sabia que tem pessoas que não validam a gente por medo de você acreditar naquilo e começar a crescer? Porque como elas estão estagnadas em um lugar, elas não querem que você saia de lá. E você sair de lá afronta o nível de estagnação que a pessoa tem. Você sabia disso? Não é porque a pessoa é má. Simplesmente ela se sente desconfortável em ver você fazer aquilo que ela tem vontade de fazer, mas ela não tem coragem. Ela não é valente. E então ela ou ele vai começar a olhar para você com um olhar de ataque. Criticar todos os seus posicionamentos, chamar você de louco, e você vai começar a diminuir, até você não conseguir mais fazer aquilo que você estava fazendo. Isso é uma estratégia de Satanás contra a nossa identidade que Deus nos deu. Deus nos chamou de filho. E aqui para Gideão, o próprio Deus, através do anjo, está dizendo que é com ele, que ele é um homem valente. Mas Gideão não acredita nisso. E dá um trabalho para ele acreditar. E veja que é uma afirmativa. Deus não está perguntando para Gideão se ele é valente. Deus está dizendo: você é valente. Valente e valoroso. Você é forte. Você dá conta de resolver isso aí sim. E você tem muito valor. Poxa, que afirmativa vinda de um Deus que é todo poderoso, que deveria fazer o homem olhar e falar: meu Deus, eu sou tudo isso. Mas não. Quando temos uma raiz assim tão forte, tão profunda, demora, dá trabalho pra gente começar a enxergar com os olhos do céu a nossa vida e o propósito de Deus. E olha que lindo. Isso é maravilhoso. Porque com o tempo e tudo que vai acontecendo, Gideão vai começando a ver que Deus é com ele. Mas, no processo, você começa a perceber que Gideão e o Senhor estão construindo um relacionamento. Olha que lindo. Aonde Gideão fala e Deus responde. Gideão fala e Deus responde. Olha que privilégio. Só que ele não conseguia perceber isso. Porque virou tão comum. Nossa. Então assim, vamos finalizar? O lagar não era lugar de trigo. Era lugar de uva. Então, além dele estar ali escondido, tudo bem, se sentindo rejeitado com medo, ele teve uma estratégia. E ele não percebia isso como estratégia. Ele se via só com medo. Ele não conseguia ver o caminho que ele encontrou para ajudar o povo a continuar ali. Gente, é tão extraordinário que quando olhamos com os olhos de que Deus nos vê como especiais, e nós somos, todos nós somos, pronto, destrava sua mente. Só que lá no início,
Deus vai começar chamando a Gideão e mandando ele destruir os altares de Baal, que começou lá dentro da família de Gideão. Então vamos concluir. Gideão não era fraco, de forma nenhuma. Ele só estava com a sua identidade destruída, deturbada. Ele tinha uma visão dele que não era o que realmente ele era. Ele não se via como alguém estrategista. Ele se via como alguém com medo, como alguém que precisava se esconder. Ele não tinha a visão do céu sobre a vida dele. E de repente é isso que acontece com você. Você não tem a visão do céu sobre quem você é. Por isso você está no lugar que está. Então, assim, hoje nós aprendemos que a raiz da rejeição, ela faz nos enxergarmos com uma ótica totalmente diferente. Nos vemos como pequenos, mas não com ar de humildade, com ar de não sou nada mesmo. Duvidamos de nós mesmos. Você, sem perceber, precisa sempre da validação, elogio, para entender que tá certo ou errado. E para piorar, você se esconde. E aí nós vamos encontrando algumas raízes. Claro que tem muitas coisas, isso é muito mais abrangente. Mas para início, comece a se sondar. Cavuca aí essas raízes. Se você encontrar isso, ore a Deus para que Ele te ajude a se encontrar. Fale com Ele, como o Gideão falou. Comece a pedir ao Senhor que fale com você e Ele vai falar. E você vai construir além do que você está imaginando. Porque vai começar em um relacionamento. Vai terminar em uma amizade duradoura. E você vai entender que você era muito especial. Você não era alguém que ninguém queria. Você só era alguém que Deus amava tanto, que não podia deixar você se medir com a régua de qualquer um. Então Ele deixou você sentir um pouquinho dessa dor, para que você entenda que você não pode viver de afirmações alheias. Você precisa se conhecer, porque se conhecendo, você não se enfia em qualquer buraco. Não, se conhecendo, você não deixa qualquer um ditar o que você vai ou não fazer. Afinal de contas, quando tudo desabar, vai sobrar Deus e você. E você vai ter que se resolver com isso. Gideão aprendeu isso. Então a raiz da rejeição, ela não muda quem Deus te chamou para ser, mas pode te fazer viver ou acreditar que você é alguém que Deus nunca disse que você era. Amém? Então finalizamos aqui. E vamos fechar isso com chave de ouro. Se você se identificou com essa história de Gideão, e leia lá. Pega o livro de Juízes, a partir do capítulo 6 e destrincha, tá? Leia. Leia, tem muito texto, muito contexto ali que vai fazer você ter várias visões. Hoje eu falei sobre uma situação, sobre uma raiz de rejeição. Mas tem muita coisa ali que vai te ajudar a se identificar. Muita coisa. E se você gostou desse conteúdo, se você achou isso relevante para sua vida, envia para mais alguém que precisa ouvir essa palavra. Não precisa mandar o vídeo todo, corta aquilo que é importante e envia para a pessoa. E ajude mais alguém a conseguir se enxergar com os olhos do céu, com os olhos de Deus. Não com a própria visão, que com o tempo ficou embaçada sobre si. Amém? Fique com Deus e que o Senhor abençoe seu dia, sua semana e que tudo dê certo. Porque afinal de contas, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Amém? Fui!